Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse nosso cantinho aqui na internet. E que nos próximos minutos iremos falar um pouquinho mais sobre as coisas do Senhor até que Ele venha. Aqui a gente fala sempre, né, que a gente sabe muito, muito pouco de quase nada, mas a gente vai dividir esse pouquinho que a gente sabe com vocês, né? Nesse pouco tempo. Irmão, seu boa noite, irmão, para esses irmãos que nos acompanham. Boa noite, Márcio, querido, meus irmãos também, todos aí que estão hoje, mais uma vez, né? Essa oportunidade que o senhor tem concedido a nós. E começo com o meu boa noite e já vou antecipando, hein? Caí outra vez, suporte mais um pouco, que eu não tive tempo de resolver essa questão ainda. O Márcio suporta, os irmãos suportem aí, porque pode ser que hoje continue a mesma novela aí, vamos ver. Você sabe que assim, a gente fica às vezes mal acostumado, né? Eu lembro quando eu morava em Araraquara, eu vinha para Limeira quando estava construindo a casa, era o tempo certinho, eu vinha ouvindo duas conferências e voltava ouvindo duas conferências. Né, E quantas conferências tem microfonia, o som perdia, acabava o áudio. Ué, o que vai fazer, né? É o que tem, ué, que bom que tem. Às vezes tem um pouco de paciência. Quanto tempo levava para chegar uma carta de Paulo, irmão? É verdade, é verdade. Não precisa, e não precisa ir para Paulo, volta uns 30, 40 anos atrás, é a mesma coisa, né? Pois Imagina que eu é. ia conseguir fazer um negócio desse aqui, isso aqui é milagre. Você sabe que é verdade, isso é um milagre. Você sabe que assim, eu estou fazendo um curso de homeopatia. Na verdade, eu não estou fazendo um curso, eu estou lendo um livro que ele é baseado em um curso de homeopatia dos anos 50. E era um curso por correspondência. É, O que fizeram? Juntaram todas as cartas e fizeram um livro, né? Com tudo o que mais imagina, um curso. E quantos não se formaram por correspondência anos atrás, né, irmão? Hoje é, é, hoje assim, a gente está desacostumando a esse tipo de tecnologia, né? A gente acha que qualquer 2 minutos que atrasa, nossa, olha lá, caiu. Tá todo mundo correndo demais, né, irmão? Correndo demais, né? Mas falar em correr, então vamos começar esse negócio, então. Estamos lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 em diante. É um assunto muito falado, acho que o irmão vai explicar mais ainda até que eu já falou semana passada. Apocalipse 11, 3 em diante diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos
que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Ô, Lemão, eu estava aqui lendo e pensando, né? Hoje em dia que tanta gente decreta vitória e espanta a doença, aqui está falando que essas duas testemunhas vão morrer. O povo não deve ler, tem que jogar fora esses pedaços da Bíblia, irmão. Duas testemunhas fiel sendo destruídas pela besta? Não, Alemão, isso não pode estar na Bíblia, não, Alemão. É só vitória, Alemão, não pode perder. Você vê que é uma diferença muito grande, né? Lembrar que a gente está aí, né, no nosso terreno, no nosso estudo aqui, nós estamos no terreno do Antigo Testamento, né? Porque você pode ver que o caráter da pregação deles, embora eles estão aí em humilhação, né? Porque fala que aí no versículo 3, eles estão vestidos de pano de saco. Nós já falamos alguma coisa semana passada. Nos fala da humilhação, eles estão no caráter de humilhação. Mas a maneira com que o Senhor está guardando eles tem que ser desse jeito, tem que ser milagrosa, porque a perseguição é tanta, né, por parte da besta e dos seus aliados, que eles têm que ser literalmente guardados de uma forma poderosa. Essas duas testemunhas que, na verdade, são vários. Nós já falamos isso semana passada, não vamos repetir outra vez, senão vai ficar aqui um tempão. Então, por exemplo, alguém perguntou, mas como que você pode dizer, né, que são realmente duas? São apenas representantes de um montante que nós não sabemos. Os 24 anciãos, quem são, irmão? Você lembra que nós demos uma olhadinha? Se você não lembrar, não tem importância, não, tá? É o testemunho, não é? Os 24 anciãos. É o testemunho, não é o testemunho cristão? Os 24 anciãos, quem que eles representam, né? Eles estão lá, eles já estão, desde o do capítulo 4, eles já estão lá, ao redor do trono, lembra? Sim. Eles representam todos os santos que foram levados à glória. Entende? Eles são representantes de todos os santos. Só que ele fala... Oi? De todos os tempos? Isso, porque o arrebatamento vai levá-los, né? Porque até então nós vamos lembrar que não tem ninguém lá hoje. Não tem ninguém em glória, exceto o Senhor. O único homem que está lá em glória é o Senhor, que foi ressuscitado dentre os mortos. E no arrebatamento é que ele vai chamar a sua igreja, que é composta dos que morreram e dos vivos que ficarem, que nós esperamos que estejamos nessa gleba aí, né, de vivos. Seremos transformados. E todos os santos do Antigo Testamento, desde lá de Abel, serão ressuscitados também, e estarão também em glória. Eu não só estou querendo chamar a atenção que esse montante, que vai ser muita gente, pode dizer, né? Graças ao Senhor, vai ser muita gente que serão levados nesse dia do arrebatamento. Só que eles são representados por 24 só, entende? Por isso estou falando que as duas testemunhas são representadas aí em duas pessoas, mas eles representam né, uma gama grande de pessoas, que nós não sabemos quantos são. Entende? Então, essas duas testemunhas são esse número de testemunhas do Senhor que estarão aí pregando esse evangelho do reino. E eles vão estar sofrendo uma perseguição tal
que o Senhor tem que guardá-los de uma forma miraculosa. E eu, então, falando do terreno, né? Porque fala aí, ó, versículo. Primeiro mostra a humilhação, como nós chamamos a atenção aí, né? Vestido de saco. Versículo 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo das suas bocas e devora os inimigos. Isso é o caráter do Antigo Testamento. É o caráter retributivo, não sei se existe bem essa palavra, mas é o caráter do Antigo Testamento. Que Elias fez isso, inclusive, né? Elias fez, Moisés fez, por isso que são representados, inclusive, nesse caráter de testemunhas que nós já falamos semana passada, que é o que representa o caráter da pregação e não da pessoa em si. São duas pessoas. E, então, eles estão no terreno aqui do Velho Testamento, né? Só para lembrar esse detalhezinho aí, que são duas pessoas. Porque no tempo nosso, irmão, nós não podemos já atribuir isso aí, porque existe, por exemplo, o Senhor guardou os apóstolos desse jeito? Não. Né? Os apóstolos não foram guardados desse jeito. Espera um pouquinho só. Embora o Senhor os guardou, tenha guardado eles, mas não era desse jeito, né? Eles não tinham esse caráter de devorar os inimigos. Nem o Senhor também, o próprio Senhor que esteve aqui, ele não tinha o caráter de devorar. Ele sim. Ele se associou aos sofrimentos futuros das suas testemunhas. Mas mesmo assim, na sua sujeição e tudo mais, ele padeceu, mas ele nunca retribuiu nada. O Senhor nunca retribuiu nada. Então, nós não encontramos tão pouco também sair fogo da boca de pregador de evangelho aí, né? Hoje, no nosso tempo, não tem o evangelista, não sai fogo da boca dele. Não tem nenhum mestre aí que devora os seus inimigos. E é isso aí, né? Não é para o nosso tempo, de forma nenhuma. Nosso tempo é um tempo de humilhação. Até como é que chama os dois lá, Anani e Safira, eles também não passaram por esse caráter aí, quando Pedro falou com eles, não foi nesse caráter que tem as duas testemunhas. Era um julgamento pertencente ao reino dos céus, né? Já era outro assunto. Mas só também chama a atenção que existe muita força neles, né? Como a pregação, por causa do tempo que eles estão vivendo. Eles estão debaixo do poder da besta e dos seus perseguidores. Que eles, no fim, vão cair, né? Eles vão cair na mão das duas bestas. Você fez a pergunta, eu não sei se eu fugi. Não fugiu, não fugiu, não. Não, e esse negócio de fechar o céu, eles fecham o céu, né, irmão? Para de chover tudo? Foi. Eu não sei se nós chegamos a ler a semana passada, que lá em Reis, né? Elias faz isso. Elias, ele fecha o céu por 3 anos e meio, coincidentemente. Eu acho que nós lemos, na verdade, em Tiago, que relembra isso, né? Nós chegamos a ler, né, ou não? Chegamos. No Novo Testamento a gente leu. Então, em Tiago mostra isso, que ele orou incessantemente e fechou seu céu por 3 anos e meio. Ele é uma figura essas testemunhas aí
E Elias tinha esse caráter, que ele fez literalmente isso lá também. Foi 3 anos e meio de seca lá em Israel. Havia uma fome tremenda sobre a terra lá que era terrível. Nós vemos ali em Samaria o custo das coisas lá era tremendo. Eles estavam vendendo esterco de pomba por um preço formidável, assim, porque não tinha mais nada. E daí, quando o povo se arrependeu, né, já chegou o tempo de concluir o seu ministério, ele ora e veio chuva outra vez. E assim vai ser nesse tempo aí. Esses 3 anos e meio é literalmente o tempo do juízo sobre Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra também, porque o evangelho entrou nisso aí, né? O evangelho da graça abraçou. Só lembrar o detalhezinho, que aqui ele está no terreno do Velho Testamento, né? E os 3 anos e meio, que é a grande tribulação, 1260 dias, refere-se diretamente ao juízo dado aos judeus, à cidade santa e ao povo, por eles terem rejeitado o seu Messias. Isso é resultado da rejeição do Messias. Só que o juízo se estendeu porque o evangelho da graça entrou nesse intervalo que nós temos falado aí, né? Intervalo da graça. Então, o evangelho está sendo anunciado principalmente no nosso continente, né? E na Europa, Estados Unidos, em outras localidades também, né? Alemanha, por isso que se confunde muito que essas testemunhas tem a ver com Elias reencarnado, né? Alguém fala, tem pessoas que falam sobre isso, né? Então, nós não estamos lendo Allan Kardec aqui, né? Não existe reencarnação, né? Nós estamos lendo a Bíblia. Na Bíblia se fala de ressurreição. Quando se fala de retomada de alguém, é com base na ressurreição ou em alguma aparição, né? Mas isso é bem coisa extraordinária, porque o senhor não trabalha com esses princípios, tá? Porque a Escritura ela é base doutrinal para nós. É a Escritura que traz a verdade para nós. Não são os dos mortos e coisas parecidas. É isso. Vocês lembram que o rico e Lázaro, né, que muitos chamam de parábola, que na verdade o senhor parabolizou a morte dessas duas, que são duas pessoas verdadeiras, né? O rico e Lázaro são duas pessoas e é um fato verídico, vamos chamar assim, né? Um fato que aconteceu. Só que o senhor usou esse evento, esse fato, para usar como parábola naquilo que ele queria falar. Então, por isso que muitos falam assim, mas é parábola ou não é? É um fato que o senhor usou como parábola. Então, quando ele mostra lá o rico que estava no seu estado de tormento, nós vemos que o rico, a ideia dele é que alguém voltasse dos mortos para falar com seus 5 irmãos. Manda Lázaro falar lá para eles, para que eles não venham para esse lugar. Ou seja, para algum morto for lá. O Senhor falou, não, eles têm a lei e Moisés. Ouçam. Ou seja, eles tinham o quê? A Escritura. A Escritura era a base da verdade. E o morto nenhum vai convencer nada. Entendeu? Ainda que apareça alguém ressuscitado dentre os mortos, isso não vai levar a pessoa à fé salvadora. Pelo contrário, vai afastar mais o homem ainda. Então, Deus não permitiu esse tipo de comunicação da verdade. A verdade está aqui, ó. Nós estamos lendo o livro aqui, ó. A verdade está aqui para nós, e não é aparecer morto aí. Então, voltando ao assunto, né? Essas duas testemunhas são várias pessoas que têm o caráter da pregação. Imagina que o senhor ia trazer o coitado, mal dizer, né? Tudo que eles já passaram nesse mundo
Elias e Moisés, vai trazer para sofrer tudo isso aí? Não tem nada a ver, né? Nem... E para morrer na mão da besta ainda. Você vai morrer. Pois é, coitado de Elias, fugiu de Jezabel, ela que estava com medo dela. Ficou até com medo de Jezabel, coitado. Então, imagina, né? Trazer ele de volta. Você vê que eles foram trazidos, não sei em que caráter, não encarnados, logicamente, não foram encarnados. Eles não estavam encarnados. Quando eles apareceram lá com o Senhor, né? Lembra no Monte da Transfiguração? Ali sim, era Moisés e Elias. Só que o caráter que eles estavam ali era uma aparição. Tá? É uma aparição. O Senhor não reencarnou eles para aparecer ali. Tá? Foi uma aparição. Assim como o Senhor foi transfigurado, ele não... Ele estava no corpo dele mesmo, que era o corpo do homem Jesus, que ia morrer ali em Jerusalém. Então, não devemos misturar a sintonia, senão, estou falando, senão vai virar Allan Kardec, né? Mas é aquela coisa que você citou o rico e o Lázaro, né? Ali eles não estão mais em carne, mas eles estão no corpo deles. É um corpo, vamos lá, é um corpo espiritual. Porque a gente é corpo, alma e espírito. A carne fica na terra, né? Aí naquela cena do rico, Lázaro e Abraão que está ali, os três estão no seu corpo espiritual, né? Quando aparece provavelmente no Monte da Transfiguração, o Senhor era o Senhor mesmo, no seu corpo de carne, os outros dois não. Estão lá no seu corpo espiritual, mas naquele momento visível. Vale lembrar que, se eu não me engano, acho que é a segunda, uma das poucas aparições de coisas espirituais. Teve acho que foi Elias, né? Que viu aqueles cavaleiros, mais são os que estão com nós do que os que estão com eles, né? Eliseu. Isso, Eliseu. Então, que ele abre o mundo espiritual, ele vê, e tinha seres lá mesmo, né? Tem seres que se materializam, por exemplo, como os anjos, né? O próprio Senhor, no caminho de Emaús, ali, se bem que o Senhor já estava andando ali, eu acho que, se não me engano, é quando os discípulos estavam juntos, que ele aparece no meio deles, né? Mas é um corpo diferente, um corpo glorificado com propriedades que a gente não conhece também, é uma coisa diferente. Mas essa coisa do espiritual, por exemplo, teve Balaão, o anjo aparece na frente dele e depois ele vê o anjo, né? Então, assim, tem algumas coisas assim, a gente conhece muito pouco, porque também não é para se ocupar com isso, né? É meramente para saber diferenciar uma coisa da outra, né? Exatamente. Tem muitas coisas que foram deixadas a nós como... Como é que eu posso dizer? Como ensino para nós, né? Mas não é algo que é base doutrinal, é isso que nós devemos entender, né? Que não são bases doutrinais para nós. Base doutrinal, nós temos a Escritura e tudo que ela narra. Nós não podemos pegar a aparição, por exemplo, falar outra vez da aparição de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração e querer fazer doutrina em cima daquilo. Aquilo é um fato, né? Um fato que representa o milênio. Nós não vamos falar isso agora, né? Mas pela Escritura é narrado 100% claro que aquilo é uma figura do milênio. Então aquilo foi uma aparição. Mas o Senhor, como o Márcio tem falado, o Senhor estava no corpo dele mesmo aqui, né? O corpo do Jesus, né? É o nosso Senhor, mas é o Jesus homem. Então ele foi também transfigurado. E é interessante, depois que ele foi para a cruz e morreu, ele ressuscitou com o mesmo corpo, só que o Márcio chamou a atenção, é um corpo glorificado. E esse corpo ele tem condições de sumir, de aparecer, de atravessar obstáculos que o ser humano é incapaz. E o Senhor também, lembrar que essa mesma pessoa aí, o Filho, ele tinha suas aparições no Antigo Testamento. Ele apareceu como homem lá. Ele comeu com Abraão. Mas ele não estava encarnado ainda, ele não tinha nascido de Maria ainda. Mas você vê que interessante, né? Então, é algo bem... Foi dado para a gente se maravilhar daquilo que o Senhor faz, né? Isso que
que chama a atenção nossa é isso aí, a maravilha que o Senhor não tem limites para ele vai agindo. Mas nós devemos ter as bases doutrinais muito firmadas diante de nós, para a gente não cair numa bobagem, né? Num engano de falar, por exemplo, acerca dessas duas testemunhas, que, não, tem gente que jura de pé junto, que é Moisés e Elias, por causa do contexto ali. E esquece que isso é pregação, né? O caráter da pregação, que Moisés e Elias, que nos foram os dois, né? Foram os dois libertadores. Um é o libertador, que é Moisés, e o outro é o restaurador. Aí essa é deles. E é aqui que vai acontecer lá, porque eles vão estar debaixo desse sistema. Nós vamos chegar mais para baixo, aí nós vamos ver isso aí. Eles estão debaixo de um sistema parecido do que aconteceu no passado. Você chamou atenção para algo, né? O povo, você chamou atenção para algo muito interessante. Povo os judeus estarão debaixo dessa condição, então eles vão estar pregando nesse caráter. Você me ouve, não, né? Não me ouve. Lemão, você não me ouve, né? Não. Oi? Você não me ouve. Não está ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Não, não estou ouvindo nada. Espera aí, vamos começar a novela. Espera aí. Vamos ver se reconecta o celular do Lemão. Você me ouve, Lemão? Fala alguma coisa, mano. Você não me ouve. Eu ainda estou não. Falando. Falando que você benzer isso aqui, rapaz, não tem jeito. Né? Você fala assim, o povo vai acreditar, Lemão. Poder trabalhar com ele. Oh, puxa vida. Você me ouve, não? Não. Tem que esperar o Lemão voltar. Vamos aguardar um minutinho. Quem tem acompanhado as lives de terça-feira é um problema comum esse ano aqui. Mas vamos tocando, não tem problema não. Aí. Voltou. O que eu ia falar antes de você cair é que você chamou atenção para algo bem interessante. Que tem coisas na palavra de Deus que é para nós nos maravilharmos. Como, por exemplo, o Monte de Transfiguração. E tantas outras passagens e maravilhas e coisas que a gente lê, né? Não é doutrina. Doutrina está nas cartas de Paulo, né? É isso é isso que, infelizmente, muita gente confunde. E com o inimigo, provavelmente, na cabeça da pessoa, acabam criando doutrinas e aí é uma tristeza, né? E você vê, né, irmão, que é isso que eu exorto não, né? Eu animo os irmãos, e todos os irmãos e irmãs aí em geral, a gente se firmar muito, nós temos que nos apegar muito aos princípios básicos da palavra de Deus. E lembrar que as respostas das doutrinas estão nas cartas de Paulo. E esse é o nosso tempo. Nós somos cristãos. Nós fazemos parte da igreja, o corpo de Cristo. Que quem é o apóstolo de todas essas verdades que pertence a essa esfera é Paulo. Não que Pedro, João não tenha lugar, né? Tiago, não estou dizendo isso. Eu estou falando que as bases fundamentais, nós encontramos a resposta para nós nas cartas de Paulo. Não esqueça disso, né? Cada um aí que estiver ouvindo. E as bases para nós, irmão, onde é que vai? É que nem o povo de Israel, né? O povo de Israel tinha alguma dúvida a quem eles iam? A Moisés, né? Foi até chamado a lei de Moisés, mas a lei não era de Moisés, era a lei do Senhor para o povo, mas foi chamado a lei de Moisés. E assim, quem é o apóstolo da igreja? É Paulo.
Então, se nós temos alguma coisa, nós temos que ir a Paulo para ver o que a doutrina de Paulo nos fala acerca dos assuntos. E nós temos respostas para esse tipo de ideia aí, entendeu? Nós temos respostas nas cartas de Paulo, essas coisas, esses comportamentos aí de imaginação. Porque vai no Velho Testamento, eu estou dizendo que esses dias eu ouvi um irmão pregando aí, ele falou, não, ele estava no Velho Testamento, ele falou, então aqui, então, mas está escrito aqui, ó. Tudo bem, né? Eu só ouvi. Ele continuou falando, né? Eu apenas peguei o caminho. Eu, infelizmente, até eu não tenho tempo de ficar assistindo as lives, né? Infelizmente, mal dá para a gente fazer a nossa, né? Mas é que eu ouvi, eu não sei que lugar, como é que eu cheguei, eu ouvi um pedaço, né, do que o irmão estava falando, do Antigo Testamento, e ele falou, então, porque a coisa é assim, porque está escrito aqui, ó, tal, 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 e realmente está escrito ali, tal, 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 tal. Só que a resposta daquilo está na carta de Paulo, que não é aquilo que ele estava falando, entendeu? Então, eu não estou querendo ser crítico e nem quero desanimar nossos queridos irmãos aí que estão falando a palavra do Senhor, sabe? Pelo contrário, puxa vida, amém, irmãos, né? Que bom, é bom mesmo, sabe, nossos irmãos estarem falando da palavra de Deus, aproveitar esse gancho que o Senhor abriu aí para nós, né? Que são as lives. Então, não quero desanimar ninguém, mas eu quero chamar a atenção de orarmos ao Senhor, sabe, entender aquilo que é nosso. É o nosso tempo, a revelar. Porque tudo foi revelado para nós, irmãos, por incrível que pareça. Toda a Escritura, ela foi revelada, ela converge tudo na igreja, onde os mistérios, né, e toda... Como é que Paulo fala? Deixa eu ler esse versículo, olha que interessante. Eu não estou falando isso em termos de gloriar, não. Estou falando porque é a verdade. É o privilégio nosso. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados e potestades, tal, tal, tal. Então, a igreja, esse tempo, né, nosso, é onde tudo que Deus podia revelar foi revelado. Primeira Coríntios, Romanos, Paulo mostra essa verdade. Tudo que Deus podia se revelar de si mesmo, ele se revelou e deu a capacidade para nós. Por quê? Porque ele deu o Espírito dele. Qual homem conhece as coisas de si mesmo, senão seu próprio Espírito? E assim Deus fez conosco, ele fala. Ele deu do seu próprio Espírito a nós, para que conheçamos as coisas de Deus. Logicamente, irmãos, pela Escritura, né? Mas o Espírito Santo foi dado. E então, às vezes, nós devemos tomar cuidado que tudo é palavra de Deus, falando outra vez, tudo é palavra de Deus, mas nós devemos buscar o que a doutrina de Paulo, vamos chamar assim, responde para nós. Né? O que ela está respondendo para nós acerca de todo assunto. Isso é muito importante, irmão. Isso é muito importante. Se a gente começa a asseverar a coisa, que ele fala jurar de pé junto, como diz, né? Jura de pé junto, porque está escrito. Não, mas está escrito aqui, ó. Tá bom, irmão, está escrito aí, mas a resposta não é aqui, a resposta é em outro lugar, né? Então é muito importante isso aí. Eu estou dando. Eu vou usar um exemplo que qualquer um irmão reunido ao nome do Senhor Jesus vai falar, não, isso já sei. Então, mas não sabia. O dízimo. É o famoso dízimo. Por que você não dá dízimo, irmão? Porque eu não sou judeu. Ué. Foi dado lá para Israel.
Mas não está escrito aí, ó, está escrito. Então, está escrito, tá vendo? Está escrito. Mas vai lá nas cartas de Paulo. Paulo está falando que você tem que dar dízimo? Não. E lógico que existe a parte financeira que nós damos ao Senhor, financeiramente, coisa e tal, mas não tem nada a ver com dízimo. Eu estou falando, a resposta está lá, não está? Porque senão eu vou jurar de pé junto também, mas está escrito aqui, ó, que é dízimo. Se não dá o dízimo, vai acontecer isso, vai vir um juízo, é como a turma bota medo em todo mundo aí apavorado, porque está escrito, entendeu? Está escrito. Então eu tomo cuidado, nós também, irmãos, reunidos ao nome do Senhor, ir lá para o Velho Testamento e jurar de pé junto, está escrito. Vai lá, que nem agora, Apocalipse aqui, né? Pega as duas. Mas está escrito. Está escrito aí, mas você que tá com... é você que está fazendo a doutrina, não está escrito aí. A doutrina é outra, né? Nós temos a verdade nas cartas de Paulo, acerca de todos os assuntos que nós tocarmos. Pode, meu irmão, pode procurar, que está ali a resposta, viu? Além de todas as passagens das próprias escrituras, né? Elas se respondem também, né? Mas só estou tomando cuidado da gente não fazer uma doutrina que ela não tem resposta. Isso não tem a resposta nas cartas de Paulo. Então, por mais bonita e ameaçadora até que seja, que nem ficam matando nossos irmãos de medo aí, sobre o dízimo, por exemplo, é por falta do quê? Por falta de conhecimento. Né? Por falta de conhecimento. Eles estão sofrendo. E, está escrito, então. Está escrito. Mas a resposta não tem isso nas cartas de Paulo. Dá o dízimo. Se você não der, você vai morrer. Né? Então, assim, toda a escritura para nós. Nós devemos tomar cuidado onde a gente vai pisar, né? E saber julgar essas coisas na luz da própria escritura para nós. Mano? Senão a coisa pega, né? Você vai ressuscitar a gente daqui a pouco, que a gente foi o início desse assunto aqui. Você vai ressuscitar a gente na palavra. Exatamente. E o pior de tudo, olha como é que vai parar. Vai ressuscitar para morrer outra vez. Coitado. Né? Morrer na mão do inimigo ainda, né? Como uma mortinha. Vai morrer se lascando. Exatamente. Coitados desses irmãos, né? Aí ele vai ter que ressurgir uma terceira vez, porque teve o dia que ele nasceu, aí ele ressurge, morre, aí ele vai ressurgir de novo, né, irmão? 3 vezes. Você vê lá que em João Batista pensaram que ele fosse Elias, né? A que ponto chegaram? Olha que ponto. Você vê, às vezes se fala de cristão, judeu também. Chegaram a ponto de achar que podia ressurgir alguém. Achando que era Elias renascido. Olha que desconhecimento da palavra, né? É interessante que, acho que foi o Senhor que disse, errais não conhecendo as escrituras. Errais não conhecendo as escrituras. É isso, né? Porque aonde tem isso? Onde tem gente renascido nesse tempo aqui para voltar aqui? Gente que já veio voltar aqui de novo? Isso é novidade na palavra de Deus. Isso não tem, né? Não existe, gente. Nunca existiu. Nesse sentido, claro, né? Claro que assim, todos os santos de todos os tempos, eles irão ressurgir, né? Haverá a ressurreição dos mortos, né? Mas não é nesse sentido de voltar nesse tempo de coisas que estão acontecendo ainda, né? Vamos dizer assim. Vai ter milênio, vai ter outras coisas, não é agora não. Não tem atuando, e mesmo assim, não tem nomeado, né? Como, por exemplo, que 2 testemunhas que já vieram de antes e agora estão de volta. Isso não existe, né? Não tem... Isso nunca aconteceu na palavra, né? Os judeus tinham isso, erraram nisso, a gente está errando também, né? Não é? Só que eles não tinham Deus habitando dentro deles, né? O cristão tem. O Espírito de Deus habita em nós, né? E ainda assim a gente erra. Olha que... A gente às vezes fala tanto de judeu, né, alemão? A gente errou pior. A gente fez mais feio. Então, exatamente, errou pior. Errou pior porque nós temos muito mais do que eles. Por isso nós estamos errando pior. Porque nós temos muito mais que eles.
Eles tinham as figuras, nós temos a realidade. Então, nós estamos pisando na bola feio, né? O sistema cristão virou uma decadência, ficou pior do que o judeu. Ficou pior do que o judeu. Porque às vezes a gente fala assim, parece que a gente faz uma crítica ao judeu, não é não, a gente faz pior, mas bem pior, né? Não é pouco pior, não. Né? Então, aquilo que você falou, acho que nos momentos atrás, né? É uma época de humilhação mesmo, de fraqueza, alemão, não é? Você falou, acho que no começo da live, né? Porque aqueles também vão estar de pano de saco, essas duas testemunhas, mas o nosso tempo também é um tempo de fraqueza, não é um tempo de grandes coisas, não. Exatamente. Porque ali, no nosso capítulo aqui, nós estamos vendo que o reino está ausente ainda. Por isso que eles estão vestidos de pano de saco e humilhação. Eles estão pregando justamente a ausência do reino, né? Eles estão pregando que o reino está por vir. E nós também. Nós estamos pregando um reino que está por vir, não um reino milenar, que é o caráter deles. Mas nós estamos pregando a glória, né? A vinda do Senhor para nós. Né? Nós estamos pregando na ausência dele. Você vê que as 7 igrejas, elas são representadas por aquele candeeiro, né? E o que é um candeeiro? É uma luz pequena, inclusive, né? Uma luz pequena. Por quê? Porque está escuro. Se não tivesse escuro, não precisava de candeeiro. Então, nós estamos vivendo uma época de trevas ainda. Assim como eles também. Essas testemunhas aí. Porque está ausente, o Senhor está ausente. Hoje o Senhor vai estar ausente na época ali também. Então, realmente, é pano de saco. E só que falando outra vez, só que o caráter é diferente lá, por causa que é a grande tribulação, né? Nós não estamos vivendo grande tribulação, que o Senhor tem que guardar a gente daquele jeito, né? E nem a pregação nossa não é igual a deles, tampouco. Mas a ausência do Senhor, em ambos os casos, são bem semelhantes mesmo. Lemão, essas duas testemunhas vão até o senhor chegar, Lemão? Isso, eles ficam. Eles morrem bem no finalzinho, né? Porque fala que no final, né? Versículo 7, né? Quando tiver, então, concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra ela e os vencerá. E matará. Vencerá no sentido de matar também, né? Então, isso vai ser no final. Porque elas vão pregar, versículo 3, darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias, 3 anos e meio. Então, eles vão ficar durante a grande tribulação pregando. Mas esses 3 anos e meio final, né, Lemão? Isso, 3 anos e meio final. São 1.260 dias, né? É o 3 anos e meio final, que falta 18 dias, na verdade, que seriam 1.278, né? Se fosse os 3 anos primeiros, né? Os 3 anos e meio primeiros são 1.278 dias. Aí é 1.260 dias. Faltam 18, que são os dias abreviados, né? Que o Senhor disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Então, nós estamos olhando apenas um tanto aqui da Escritura, mostrando essa... Como é que pode falar? Essa profecia acontecendo, né? Que são as 2 testemunhas pregando o evangelho do reino, ali em Jerusalém, principalmente, e eles estão passando o que o Senhor passou. Porque olha que interessante, irmão. O Senhor ficou no ministério dele 3 anos e meio, porque ele tá se identificando com esse tempo aí. Interessante, né? O Senhor ficou 3 anos e meio praticamente no ministério dele, porque ele estava se identificando já de antemão com os sofrimentos das suas testemunhas. Assim como ele, ninguém pôs a mão nele. Ele ficou 3 anos e meio aqui e ninguém pôs a mão nele, porque a hora dele não era chegada. Só que, falando outra vez, a diferença é que ele não destruía os seus inimigos, ele não matava, ele não fazia nada. Suportou até perante Pilatos, quando Pilatos falou para ele, não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e também para te matar?
Ele falou: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não fosse dada. Então, nós vemos que o senhor estava debaixo do governo de Deus, no sentido de ser guardado no tempo do seu ministério, né? Só que chegou no final, ele se entrega na mão dos seus e também dos homens. Dos seus, que eu digo, do seu povo, né? Entrega na mão dos seus e na mão dos homens. E na própria mão do inimigo também, no poder das trevas. Quando ele disse que ele tinha estado com eles todo o tempo e ninguém tinha feito nada com ele. Mas agora é a vossa hora, que é a hora do homem, e o poder das trevas. Ele se lhe entregue, e foi o que fizeram com ele. E assim é semelhante às testemunhas aí que eles vão, vencido o tempo o tempo determinado da sua pregação, que é o versículo 7, né? Eles vão cair debaixo da mão da besta e serão literalmente martirizados. E esse versículo 8 aí, ele realmente, é bem... Eu vejo que ele é bem literário, vamos falar assim, é bem real. Eles vão estar com tanta raiva das testemunhas do Senhor que eles vão querer que os corpos fiquem estendidos para que todos vejam que eles ficaram livres deles, né? Porque eles tinham vontade de fazer isso e não conseguiam, né? Estou rindo aqui, mas eles tinham vontade de matar esses caras aí, vão acabar logo, porque eles só ficam contra eles. E eles não suportam isso. Porque o nível que vai estar o mundo, o estado que vai estar, começando pelos judeus ali, o estado moral e doutrinal, olha, vai uma coisa, é um caos. O mundo vai estar num caos tremendo. Nós já vimos que outrora ali, nos selos, nós vimos as estrelas caindo, né, perdendo sua força, ou seja, as autoridades começam a perder o poder e começa a virar o quê? Anarquia. E vai ser terrível. Olha, vai ser uma coisa assim que nós não conseguimos... É até bom não ficar imaginando para não viajar na maionese, né? Mas vai ser algo bem terrível mesmo, vai ser um negócio horroroso. E eles vão estar com tanta raiva dessas pessoas que estão pregando aí, mas eles não têm poder para fazer nada. Pelo contrário, são vencidos pelo poder da pregação, eles são derrotados. Que jeito eu não sei, tá? Mas eles são vencidos. Então, na hora que eles conseguem matar, eles não querem nem sepultar, eles querem deixar os corpos para que fiquem aparentes para que todo mundo veja isso aí. Por isso que no versículo 8 que acabamos de ler aí, fala que vai ficar. E aonde que fala que vai ficar, irmão? Como é que fala o versículo 8 aí? Isso é interessante, olha. Que vai ficar estirado na praça da grande cidade. Como é que fala a cidade aí? Então, interessante é o estado dessa cidade, né? Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, não é nem Sodoma e Gomorra, é Sodoma e Egito. O negócio vai estar feio mesmo, meu irmão. É, exatamente. Olha que interessante. E é interessante, tudo é interessante. Desculpa, é que não é então, né? Então, o Senhor, quando esteve aqui, tem um versículo lá, irmão, vamos lá, vamos ver se eu lembro, Mateus 11. Mateus 11, puxa, se em Sodoma tivesse feito os sinais que ele fez, 20 qualquer coisa, não é isso? Não? Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, ué. 23. Achou? Tá. Como é que fala o versículo aí? Tu, Cafarnaum, levar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno,
Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Olha que interessante. Ele cita Sodoma, rapaz. Né? O Senhor cita Sodoma. E nesse tempo, eles estarão assimilados com o caráter de Sodoma e Egito. Por quê? Porque por isso que as testemunhas têm o caráter de Moisés e de Elias. Porque Moisés está relacionado ao Egito. E Elias é a restauração do estado que o povo estava, o estado moral do povo. Então, quando fala aí de Sodoma e Egito, é porque eles vão estar debaixo de uma escravidão de trevas e tendo um líder sobre eles, que é o Egito, né? A figura do Egito lá, que eles estavam numa escravidão, e tinha um líder sobre eles, que era o faraó. E eles vão estar igual. Eles vão estar no estado de escravidão, em trevas, e tem uma pessoa liderando sobre eles. E Sodoma, porque eles não terão menos do que Sodoma tinha no caráter da sua como é que fala a palavra, hein? Como é que fala a Bíblia? É uma abominação. O estado abominável. Então eles não vão estar menos que Sodoma. Então por isso que é chamado aí. É o estado que vai estar. A coisa, né? Vamos dizer, o estado que vai ficar a coisa lá, vamos chamar assim, vai ser desse jeito. E só que era a cidade, porque fala que o seu cadáver ficará. É isso que fala? Ah, tá aí. Estirado na praça da grande cidade. Isso. Só que fala no final, né, ele fala que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aí sim, literalmente, ali ele aplica moralmente, né, Sodoma e Egito. Só quando ele vai falar da cidade que o seu Senhor foi crucificado, isso é literal, que é Jerusalém. Essa sim, essa é Jerusalém. Então, isso que vai estar vendo tem o seu centro. Cortou aí ou não? Estou te ouvindo. Tá. Então, vai ter o seu centro como Jerusalém, né? Por isso que fala aí da cidade que o seu Senhor foi crucificado. Então, vai estar no estado miserável, né, irmão? Vai estar no estado... Por isso que na hora que eles morrem, eles ficam felizes, porque eles estavam completamente contra eles. E é a mulher de... Como é que chamava ela? Herodias, né? Como é que chamava a cunhada lá do Herodes? Tinha caso com ela lá. Acho que era o Dias. Então, o que ela mandou fazer? Corta a cabeça desse homem e traz na bandeja, para que todo mundo veja, entendeu? Então, as pessoas que detestam o testemunho do... Olha que interessante, irmão. As pessoas que detestam o testemunho de Deus contra si mesmos, no seu coração ele tem isso aí, né? Já hoje, hein? Já hoje. Agora imagina lá onde que o Espírito Santo vai ser tirado para que essas coisas aconteçam. Por isso que lá em Tessalonicenses, capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, ele fala duas coisas. Que detém... Vamos lá dar uma olhadinha, aproveitar o gancho, que são 9 horas. 2 Tessalonicenses, quando ele fala da aparição do anticristo, se puder ler enquanto toma uma aguinha aqui, meu irmão, por favor. Ué. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 até o 7, por favor. Vamos lá.
ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, nós vemos, para que aconteça essa operação da iniquidade, essa apostasia e tudo que vai acompanhar, né? Tudo que vai acompanhar essa apostasia, que vai ser abominações, idolatria, que a própria abominação está relacionada à idolatria também, porque acompanha isso. Uma coisa acompanha a outra, entende? E vai acontecer como? Ele fala de duas coisas. Um é versículo 6, que o irmão acabou de ler. O que o detém? E no versículo 7, aquele que o detém. Eu estou lendo outra versão aqui, né? Eu estou lendo atualizada. Ele fala, versículo 6, o que o detém? E o versículo 7, aquele que o detém. O que o detém é o governo que Deus estabelece nesse mundo, que são as autoridades e tudo mais, que o Senhor estabelece para frear a iniquidade, para frear a imoralidade. Só que nós estamos vendo como está vazando, né? É que nem uma... Como é que chama? Uma comporta, né? Que... Como é que chama isso? Oxe, tá ruim. Palavra tão simples. Uma Uma brecha, represa. Uma represa, não, estou falando de uma represa, tá? Agora chega lá o nome. Uma represa, ela tem as suas comportas, né? Que são edificadas para segurar a água. Ou qualquer tipo de coisa que tenha represa, que nem aconteceu lá em Minas Gerais aquela vez, né? De uma coisa que estava sendo construída para segurar os dejetos, aquelas coisas erradas que eram produzidas pelas usinas, e aquilo só que começou a aparentar índices de vazamentos. E ninguém se deu conta. Olha o que aconteceu lá, entendeu? Aquilo foi falta da pessoa se dar conta, porque começou a aparecer. É que nem você tem um paredão na sua frente lá das represas que você vai por aí, né? Aquele paredão. Imagina começar a aparecer trinca. Ah, meu, sai de baixo. Não é verdade? Sai de baixo. Então, hoje, essas comportas que Deus levantou, graças a Deus, né? Ele levantou autoridades para governar, enfim. São homens, são pessoas, falhas iguais, mas o governo foi dado. Então, quando ele está falando aquilo que eu detenho, são as autoridades. Aquilo, não é autoridade pessoa, são as autoridades, o sistema de autoridade que foram levantados para frear o mal moral e essas coisas parecidas. A lei civil, né, manter a lei civil. Só que nós estamos vendo que está começando a vazar. Está começando a vazar. Nós vemos a moralidade hoje, né, a gente vai acostumando, não estou dizendo que vai acostumando no sentido de se conformar com ela, não. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente começa a acostumar. Agora, se a gente pega uma pessoa, volta lá em 1950, né, faz um translado dessa pessoa para o nosso tempo. Ah, o cara vai ficar assustado, meu. O cara fica assustado com a imoralidade e tudo mais. Eu não gosto nem quero denominar os assuntos, porque hoje aí, ó, absurdo. O absurdo é tanto que você não pode nem falar. Se você falar, você que é o malvado, você que é o iníquo, você é o mal.
Você não pode nem falar. Você tem que engolir e ficar quieto. Então, aquilo é o que o Senhor deu para segurar isso aí. E o versículo 7 é aquele, né? Aquele que o detém. Esse quem que é? É o Espírito Santo. É uma pessoa, ele está falando uma pessoa aí. No versículo, falando outra vez, no versículo 6, ele fala de um sistema, vamos chamar assim, e no versículo 7, uma pessoa, que é o Espírito Santo. Então, imagina, no arrebatamento, esse aí, ó, que é aquele que o Senhor falou, quando ele for enviado, ele vos guiará, aquele Espírito da verdade, ele fala dele. Aqui está usando a mesma palavra, ele está falando daquele que o Senhor enviou. Ele vai embora. Literalmente, ele vai embora desse mundo, vai continuar o seu trabalho, como ele fazia no Antigo Testamento, mas ele não está mais aí. Então, a morada do Espírito Santo, lembrar que ele está na Terra hoje. Ele veio para o mundo lá no dia do Pentecostes, que é o famoso dia do Pentecostes, né? Que todo mundo quer fazer todo dia Pentecostes. Não tem isso, só existia um Pentecostes. A festa era anual, tá? A festa, chamada a festa do Pentecostes, era anual, porque era uma festa judaica. E foi justamente nessa festa que o Espírito Santo veio. E ele veio para ficar. Faz quase 2000 anos que o Espírito Santo mora aqui nesse mundo. E ele mora onde? Em nós, nos cristãos. Se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, você tem o Espírito Santo, porque faz parte dessa verdade. Aquele que crê, né, ele tem a vida eterna, ele tem o Espírito Santo nele, e faz parte desse contexto. Só que ele vai embora, ele tá aqui provisoriamente, assim como o Senhor também, não foi isso? O Senhor nasceu de uma mulher, ele é uma pessoa da divindade, ele veio, nasceu aqui, no ventre de Maria, viveu aqui nesse mundo 33 anos e meio, morreu aqui, ressuscitou e voltou para o lugar onde ele estava. Ele ficou 33 anos e meio fora da sua casa da glória, vamos chamar assim. E agora, lá em Atos 2, o Espírito Santo deixou a sua morada para vir morar aqui nesse mundo. É o mesmo trabalho, a mesma pessoa, mesmo tudo. Só que a morada dele está sendo aqui. Assim como o Senhor também. Era a mesma pessoa, o mesmo Deus e tudo certo. Não deixou nada. Lemão, foi embora o som, Lemão. Lemão, foi embora. Não te ouço. Essas quedas de som, para quem ainda não sabe, às vezes dá para vocês nos ouvirem, mas eu perco a comunicação com o Lemão, ele não ouve, e às vezes acontece isso. Acaba a voz dele. É normal. Quem tem acompanhado tem visto esse tipo de coisa. Lemão, tem que estar atrapalhando um pouco hoje, tá bom o negócio? Apenas a terceira vez, já são 9h10. Então, ele está aqui provisoriamente, né? Ele vai ser tirado desse mundo. E quando ele for tirado, daí ele é tirado, como Paulo falou em Tessalonicenses, ele vai ser tirado para que as coisas que vão acontecer aconteçam. E quando ele está mostrando lá, ele está mostrando a grande tribulação. O Espírito Santo é o freio disso aí hoje. E por que nós estamos falando isso, não? Que vai acontecer, né? Voltando ao assunto, vai ser esse estado moral que vai ser decadente, cada vez pior, vai de mal a pior realmente, porque não vai ter autoridade para curar, o Espírito Santo não vai estar aqui pessoalmente, ele vai estar apenas administrando juízos para esse mundo, guardando os seus, né? Como está mostrando aqui, ele está guardando os seus, mas o mundo vai ser entregue à mentira e a juízo. E vai ser terrível, você nem imagina como é que é isso aí.
É interessante que tem um irmão que escreveu aqui, nossa, vocês imaginam os demônios que vão matar na grande tribulação? Não precisa, a gente se mata sozinho. Não precisa. Porque esse é o ponto, que quando a gente olha ali, isso que o Lemão está falando sobre o Espírito Santo, porque quando a gente lê aqui, ó, no final do versículo 10, ele deixa muito claro. Esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Não precisa incomodar os demônios, não, incomoda as pessoas. É aquilo que o Lemão disse 3 minutos atrás, e é bem verdade. Quando a gente começa a falar do Senhor, as pessoas têm raiva, a vontade de matar, que a gente calha a boca. Né? Acho que as pessoas não fazem, é porque tem o Espírito Santo que resiste. Porque acho que a vontade de muitos é voar tanto que tem lugares no planeta que o Senhor permite que seja assim, que matem cristãos. Porque a vontade é matar o cristão. É interessante que você olha outras religiões, sei lá, islamismo. As pessoas temem os islamitas. Sabe que se falar alguma coisa, ele vai matar você. O cristão não. O cristão começa a falar, a pessoa quer matar você. É você que ela quer matar. Você é o alvo de fúria daquela pessoa. Só não acontece isso porque o Senhor nos guarda. Claro, como eu acabei de dizer, tem lugares do planeta que o Senhor permite. E por que ele permite, eu não sei. Ele sabe por quê. Mas ele permite. Não é verdade? Ele vai permitir que essas testemunhas aqui aconteçam isso com elas? Por que ele permite? Porque ele permite. É interessante, isso que o Lemão está falando, a gente tem que ele acabou de falar. A palavra de Deus, ela não dá salto. É impressionante isso. Não está indo tudo bem e de repente explode. Acontece uma coisinha pequenininha, outra coisinha pequenininha, mais uma coisinha vai acontecendo. Aí ele manda um aviso, 2, 3, 10. Tem um versículo que fala sobre isso, que ele avisa 1 e 2 vezes, ele vai avisando. Né? Aí, de repente, bum, explode. Não tem de repente, bum. Ele vem avisando, e a arca, quando foi a arca? Ele ficou 120 anos pregando. Aí põe aquela foto lá, que não sei de onde tiraram das ideias, que o povo começou a se acumular para querer subir na arca quando começou a chover. Mentira! O homem nunca buscou a arca. Se não fosse vir buscar a gente, nem ninguém. Quem busca a arca? O que? A gente ia morrer aqui. Estava vendo um filme aqui esses dias. Porque esse mundo nos pertence. Rapaz, como assim esse mundo te pertence? Quanto tempo ele te pertence? 50 anos? 100 anos? Vamos supor que você vai viver muito. 120 anos, e você tem que ser muito poderoso para dizer que ele pertence a você. Normalmente quem é poderoso não é longevo. A gente olha a história, quem é dono de muito não viveu tanto tempo assim. Né? Os maiores impérios, os maiores imperadores, né? Então, isso que a gente está vivendo hoje é aquilo que a gente acabou de ler. Esse ministério da iniquidade, ele já opera. Ele já opera desde quando Paulo escreveu isso. E o que a gente vê é gradativamente isso aumentando dia a dia. Né? Cada vez é como se fosse um fungo, vai tomando conta do lugar, que daqui a pouco ele vai ser tirado, graças ao Senhor por ele. Daqui a pouco a gente sai dessa cena. Mas ele está tomando, sim, proporções de tudo aquilo que Deus estabeleceu. É interessante que, por exemplo, eu trabalho na área da saúde, eu falo muito sobre comida. Até a comida que o Senhor criou, a gente não quer mais. Pois é, ele criou lá no Éden. Comida e casamento foram criados no Éden. A gente não quer mais casar, né? E tem umas famílias diferentes aí, um monte de... E a comida que ele criou para a gente comer, a gente não quer. Eu não quer, não. Fala para comer fruta, salada. Quem comer fruta e salada? Então, ou seja, é interessante que a apostasia de tudo que o Senhor deixou para a gente não quer. Nada, a gente não quer nada. E aí vai cair nisso aqui que a gente está vendo. Então, o que a gente já vive hoje, essas barreiras, não barreiras, né? Aquilo que o Senhor determinou, a gente não quer. A ponto de realmente chegar num ponto que vai acabar de vez. E quem fala sobre isso vai atormentar demais, que é o que a gente está vendo aqui nessas 2 testemunhas. Aí sai a igreja, sai o Espírito Santo, mas eles terão poder para resistir e serão mantidos, porque a palavra de Deus está dizendo que eles vão ficar 1.270 dias, 60 dias, eles vão ficar, né? Não tem nada que vai fazer eles tirar dali, porque eles vão ficar atormentando os povos da terra, porque ele fala, né? Os que habitam sobre a terra, ou seja, muita gente vai se alegrar quando aquela testemunha forem mortos.
Porque eles atormentavam os que moram sobre a terra. Por que eles atormentam? Consciência. O homem tem consciência de Deus, é interessante isso. Se ele não tivesse consciência de Deus, a pessoa não ia querer te matar. Então tem consciência, sim, o homem tem. Porque se fosse um assunto, sei lá, você fala de açúcar, sei lá, um assunto que não tem nada a ver. Ninguém vai querer matar o outro por causa de açúcar, por causa de vento, por causa de água. Agora começa a falar da palavra de Deus. Mas se for uma reserva hídrica, aí a reserva hídrica envolve poder, dinheiro, mas você vê alguém brigando por água? Ninguém briga por água. Fala da palavra de Deus. Tem países do mundo que você não pode falar. Por quê? É a consciência, toca a consciência do homem. Né? Encontra ressonância. É o homem que não quer aceitar. Porque ele sabe que o que está sendo dito toca ele. Mas ele não quer aceitar. Não pode ser. Ele quer matar você. Você calar a sua boca. E aqui eles vão conseguir, por um determinado tempo. Tanto que aqueles vão para cima dessas testemunhas, eles vão conseguir vencer. Só não é muito diferente hoje. Aqui hoje tem quem resiste de uma forma mais veemente. Aqui também vai ter, mas também vai chegar ao fim. Tudo as coisas do Senhor tem um fim para esse mundo, né, Alemão? Depois da queda, tudo tem um tempo determinado, né? Dá para ouvir aí? Dá. Tá. Então, ó, dá uma olhadinha no capítulo 3, Apocalipse, versículo 10. Coincidentemente, o mesmo versículo 10, 3:10. Quando ele está falando da Filadélfia, né? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, isso aí é o arrebatamento, né? Que virá para levar os santos embora, e a provação que virá sobre aqueles que habitam sobre a terra. E o versículo que nós estamos, que você está citando, inclusive, do capítulo 11 aqui, ele fala justamente os que habitam sobre a terra, né? O versículo 10 também. É isso mesmo, os que moram sobre a terra. A outra versão fala que os que habitam. A versão atualizada fala os que habitam. A mesma palavra, o mesmo contexto, vamos dizer assim. Isso mesmo. Então é isso aí. Nós vemos que essas pessoas ficaram livres da igreja, né, vamos chamar assim, daqueles que estavam falando, mas era algo ainda muito contaminado, né? Lemão foi embora, Lemão. O Lemão foi embora. Alô? Voltou, normal. Então, porque os que habitam sobre a terra hoje, que ele está falando no versículo 3, o capítulo 3, versículo 10, lá de Apocalipse, ele está falando do nosso tempo aqui, que a igreja que está na terra, ela vai ser tirada, porque ela vai ser guardado, né, tirado da hora, vão ser tirados nessa hora, não vai, a igreja vai ser levada no arrebatamento, e aqueles que habitam sobre a terra, eles vão entrar naquilo que eles querem. Eles vão estar, opa, que beleza, né? Só que o testemunho da igreja hoje, infelizmente, o que deu a igreja é o testemunho cristão. Misturou com política, com economia, com comércio. É um fracasso. Então, a igreja hoje, ela não tem, na verdade, não tem perseguição, porque está tudo junto, está todo mundo braço dado aí, ó. Eles estão andando juntos. Mas mesmo assim, graças a Deus, os salvos vão ser levados embora. Daí o sistema entra. Só que vai entrar para quê? Para juízo. E na metade dos 3 anos e meio, quando levantar essas duas testemunhas aí, eles vão falar o que tem que ser falado.
eles não vão dar o braço a torcer, por assim dizer, eles não vão se associar com política, com governo, com economia. Não, de jeito nenhum. Eles vão estar falando, pregando, dando o seu testemunho, como profetizando na época lá, contra tudo que está acontecendo. Contra, modo dizer, né? Mostrando o que está acontecendo. Então, esses que habitam sobre a terra, nossa, eles vão ficar doidos da vida mesmo, eles vão ficar querendo matar. E tem um detalhe, irmão, o versículo 9 que nós pulamos não, né? Nós lemos já, né? Mas o versículo 9, olha como é que ele fala aí. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Outra versão, ele fala, e muitos, então muitos dentre os povos, porque ele não estou gaguejando aqui, porque não são todos. Até eu não sei como é que fala no Darby, eu não procurei lá, mas ele não é. Porque eu estou falando que eu estou vendo aqui, tá? Que. Como é que fala o Darby aí? Men of the people, e homens dos povos. Então, mas o caráter aí está dando para entender que são pessoas, né? Mas não são todos, entendeu? Não são eles não são todos, porque o capítulo 7 que nós lemos, que nós deu aquele intervalo, né? Aquele parênteses do capítulo 7, versículo 9. Sete, 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Então, você está vendo? Então, esse versículo 9 aqui do nosso... É 9, também, coincidentemente, é 9, né? Do nosso capítulo, ele fala... Foi embora de novo, Lemão. Foi embora de novo. Voltou, né? Voltou. Esse ponto que você está falando é porque, assim, então, muitos vão crer na pregação deles, né, Alemão? Dessas duas testemunhas aí. Exatamente, porque no capítulo 7, o versículo... Lemão foi embora de novo. Oh, puxa vida. Lemão, tá te boicotando, Lemão. Não quer que você fale, Lemão. Voltou, né? Isso. Então, os dois versículos 9 aí, um fala dos salvos e o outro, melhor dizendo, fala dos incrédulos. O nosso capítulo está falando dos incrédulos. Por isso que não são todos. Ele tem um caráter mais de minoria do que maioria. Entende? Ele tem um caráter, aí no nosso capítulo, versículo 9, ele tem um caráter de minoria. Porque lá no capítulo 7, versículo 9, saiu outra vez ou não, irmão? Não, irmão. Então, no 7 e 9, fala de que é uma multidão que ninguém podia enumerar. Então, é a maioria, graças a Deus. Graças a Deus,
muitos de todos os povos, tribos, nações e línguas, que são citados nos dois versículos 9, né? Nos 2:9 aí, são citadas o mesmo, são as mesmas pessoas, vamos chamar assim. Só que graças ao Senhor que a maioria são os que vão crer. Mas mostram aqui que os incrédulos, no nosso capítulo são os incrédulos, né? Nossa, eles vão fazer festa, né? E mostra que eles vão fazer festa, né? Como é que é o versículo aí? No 10, né? No 10. Isso, versículo 10. Eles vão demonstrar por vários modos a sua satisfação que eles morreram. Entendeu? Estão satisfeitos, estão felizes. Então aí mostra o que eles vão trocar presente, vão realizar festa. Lemão, adivinha o que aconteceu, Lemão? Adivinha o que aconteceu, Lemão? Sumiu de novo, Lemão. Se o senhor permitir, amanhã eu vou resolver essa encrenca aqui. Voltou, Lemão. Mas vai ser por pouco tempo aí, viu? Parece que não vai a coisa. Então, duas classes, né? Que vai acontecer no meio das nações, povos, tribos, nações, línguas, etc. e tal. Vai ser isso aí. O Senhor vai salvar muitos pela pregação do Evangelho. Só que aqui eles vão estar demonstrando a sua alegria, os incrédulos, demonstrando alegria, satisfação que eles morreram. Lemão, chega por hoje, chega de cair, Lemão. Está caindo demais. Eu gostaria de falar mais um pouco desse versículo 10 aí, o senhor permitindo. A gente volta no 10 aí, se Deus quiser. A gente volta no 10 semana que vem, o senhor permitindo. Isso, Se você conseguir, por favor, tira um tempinho para ver esse negócio. Quem sabe melhor. Eu quero ir, sim. Deus quiser. Né? Enfim. Acontece, o senhor sabe. A gente estava conversando isso antes de começar a live. A gente consegue fazer muito pouca coisa, graças ao Senhor. Mas às vezes dessas enrolas. Esse ano aqui começou a falar de Apocalipse. Rapaz, Alemão, se der tempo, eu já falo de Cantares depois desse aqui, Alemão. Aí vai pifar a casa. Essa é uma loucura. Não, eu vou te contar uma coisa que acontece aqui em casa que você não tem ideia. Só acontece de terça-feira. Já aconteceu, acho que 2 ou 3 vezes. Tem uma pequena caixa d'água que fica em cima do boiler, que está em cima do teto aqui de casa. Ela só vaza de terça-feira, Alemão. Não, vaza na hora da live. Eu tô aqui fazendo a live, eu tô vendo as crianças correndo com balde. Só acontece de terça-feira. O que vai fazer? A gente faz assim mesmo, com água, debaixo de chuva, internet caindo, celular falhando, o senhor permite e vai tocando. Quando o senhor permitir, o negócio segue. Enfim. Irmão, vamos dar uma boa noite rápido para não cair o Lemão de novo? Irmãos. Então, Fala. Eu até ia pedir para você dar graça hoje, porque eu não sei, de repente vai cortar no meio da oração, aí vai ficar chato. Não, pode deixar, vamos lá. Irmãos, obrigado pelo tempo de vocês. Desculpa essas falhas técnicas aí que a gente tem, mas a gente faz com muito gosto essas lives, esse tempo que a gente passa com vocês. Lemão, dá seu boa noite, você consegue dar pelo menos uma boa noite, Lemão, para esses irmãos. Boa noite, boa noite. Boa noite, rapidinho, boa noite. Tem que falar assim agora. Boa noite a todos aí. O senhor guarde a todos e vamos ver, senhor, permitindo, na semana que vem a gente continua, ou a gente vai começar a assistir de lá de cima, né? Vai todo mundo saber, né? Que maravilha. Irmãos, como a gente fala novamente, tá vendo? Apreciamos orações por essas lives. Precisamos muito, demais. Vamos dar graça então para a gente encerrar? Pai, obrigado, Pai. Obrigado por esses momentos. Obrigado, Pai, por nos ensinar, por nos guardar, por nos orientar. Obrigado, Pai, por nos maravilhar com as suas palavras, Pai, com os teus assuntos, com o teu filho. Obrigado, Senhor Jesus, por teres vindo nos salvar.
Pai, rogamos para aquele que irão ouvir essas palavras, que possa haver salvação, admoestação, exortação. Oramos pelos irmãos do Brasil, fora do Brasil, irmãos em tribulação, dificuldade, doenças, desemprego. Tudo isso vai passar, Pai. Obrigado, Pai, pela esperança. Obrigado, Senhor. Tudo isso, Pai, é o que pedimos, agradecemos e nos encomendamos todos a Ti até que Teu Filho venha. Tudo isso no precioso nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, irmãos.